Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Se estiver aparecendo também aí o botãozinho hypar, clica nele que você dá uma moral absurda aqui para o canal do Medeiros, beleza? Dia 13 de maio de 2025, terça-feira, hoje tem Universidade de Chile e Carabobo no Chile. Universidade de Chile muito favorito, né, para esse jogo de hoje, mas o futebol, né, às vezes acontecem aí as zebras, né, e vai que o Carabobo consegue aí um empatezinho pelo menos, né? Lembrando que na Venezuela a Universidade de Chile empatou com o Carabobo, hein? Sei que é difícil de acontecer, mas vamos estar ligados nessa partida de logo mais, né? O empate, assim, se o Carabobo conseguir arrancar o empate da Laú, é o melhor dos mundos aí pra gente na Libertadores, né? Primeiro, assim, antes de eu voltar no assunto da Libertadores, eu quero comentar sobre o Almada. Saiu uma notícia hoje no ge.globo, inclusive, quem acompanha aqui o canal do Medeiros, eu soltei essa notícia há alguns meses atrás, né? Que o Botafogo tinha o interesse de trazer ali o Almada pro Super Mundial, que ia conversar com o atleta para ver o que ele pensa sobre isso, né? E a gente teve atualizações sobre esse assunto. A notícia é que o Botafogo, a princípio, conversou com o Almada. A primeira conversa não foi muito animadora, porque ele não tira férias desde a época do Atlanta, mas eu acho que essa questão das férias dava para negociar, porque qual jogador que não vai querer jogar o Super Mundial de Clubes, né? Tem isso, né? Uma competição onde vão estar vários clubes de altíssimo nível. O Botafogo mesmo vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que é o atual finalista da Champions. O Botafogo vai enfrentar o Atlético de Madrid, né? Que é um dos principais times da Espanha. Enfim, eu acho que essa questão das férias é o menor dos problemas. Acontece que existe uma grande possibilidade do Almada ser vendido para um clube fora da Eagle, né? Ele hoje ainda pertence ao Botafogo, né? Está lá emprestado para o Lyon, numa transação entre partes relacionadas, né? Dentro do grupo da Eagle, né? Veio para o Botafogo, depois foi para o Lyon, algo que a gente já está cansado de saber, enfim, a gente já sabia que ia ser dessa forma mesmo. Só que ele continuou jogando muita bola no Lyon, né? Saiu do Botafogo, foi para o Lyon, continuou jogando muito bem. Está cada vez mais certo a sua presença também na seleção da Argentina, jogando muito, enfim. E grandes clubes começaram a se interessar por ele na Europa, né? Já teve a sondagem, né, o interesse do Atlético de Madrid e também teve o interesse, a sondagem da Inter de Milão. A Inter de Milão, que é a outra finalista da Champions, vai enfrentar o Paris Saint-Germain. Então a gente está falando de grandes clubes que estão num momento melhor do que o Lyon, né? Estão conseguindo ir para a Champions, estão conseguindo figurar entre os principais clubes da Europa e que provavelmente devem fazer uma proposta para tirar o Almada do Lyon, tá? E como o Lyon precisa fazer mais algumas vendas para conseguir cumprir ali as metas, né? Cumprir todos os pedidos ali do órgão fiscalizador francês para não tomar ali a punição que o Lyon tá sendo ali ameaçado, digamos assim, a venda do Almada é vista com bons olhos, né? Porque é a chance ali do Lyon, né, da Eagle, conseguir aí 30, 35 milhões de euros, que seria mais ou menos o valor de mercado hoje do Thiago Almada. Então, essa questão é que está pegando muito, né? Porque ele seria vendido antes. E aí a gente não sabe se ele vai conseguir vir para o Botafogo para jogar o Mundial de Clubes. E sejamos sinceros, gente, a gente está querendo isso como torcedor, a gente está querendo de novo ver o Almada jogar com a camisa do Botafogo. É um jogador que, apesar do curto tempo que ficou aqui no Botafogo, foi muito importante na Libertadores, fez gol em semifinal, fez gol em quartas de final de Libertadores. É um jogador que nos ajudou muito, né, no segundo semestre do ano passado, no título brasileiro, na própria Libertadores, como eu já comentei aqui. Mas, assim, se ele vier, assim, provavelmente para jogar 3 jogos e acabou, assim, acho muito difícil, assim, o Botafogo, ele vai participar do Mundial de Clubes, não só o Botafogo, mas eu acho que todos os clubes brasileiros, assim, é utopia achar que algum clube brasileiro vai ser campeão dessa competição. E o Botafogo ainda não ficou no pote 1, né, o que eu achei uma vergonha. Eu acho que o Botafogo deveria ter ficado no pote 1, porque o Botafogo foi campeão da Libertadores.
E a gente viu, por exemplo, o River Plate, que não foi o campeão da Libertadores nos últimos 4 anos, ficar no pote 1, e o Botafogo ficou em outro pote. Então o Botafogo foi prejudicado nisso, o Botafogo ficou fora do pote 1 e com isso o Botafogo pegou 2 clubes europeus. Pegou o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Então um grupo muito difícil, o grupo do Botafogo é o grupo mais difícil dos brasileiros. Né? Então acho muito difícil que o Botafogo passe até para as oitavas de final. A tendência é que passe o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. O natural, é até o normal que aconteça isso. Né? Talvez o Botafogo tenha chances ali de ganhar o Seattle. Ok, acho que dá para o Botafogo vencer o Seattle. Agora, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid é uma situação que, se acontece, é assim, histórico, né? Pela situação de investimento dos clubes, pela realidade de técnica desses clubes hoje em dia. Né? Não tem como. Hoje você comparar o Atlético de Madrid com o que tem de nível de investimento, né, de jogadores, o próprio Paris Saint-Germain, atual finalista da Champions League, com o que o Botafogo tem. Precisamos ser realistas, precisamos ser sinceros. Então vamos lá para jogar. Se o Almada chegar e jogar nesse Mundial de Clubes os 3 jogos, ok, vai ser maneiro pra gente como torcedor, né? A gente vê o Almada novamente com a nossa camisa, mas se não acontecer também, eu acho que o Botafogo tem que estar mais preocupado em reforçar muito bem o seu elenco na segunda janela. Essa segunda janela que vai ser determinante para o Botafogo conseguir disputar novamente os títulos aqui no futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a própria Libertadores da América. Acho que o Botafogo tem que estar mais preocupado com isso, né? Em reforçar de novo esse elenco de tal forma que ele fique mais parecido com o nível que a gente tinha no final do ano passado, onde o Botafogo conseguiu realmente encaixar aquele time e ser campeão das principais competições que a gente disputou. Beleza? Agora, voltando lá no assunto que eu queria comentar com vocês, sobre Libertadores, eu queria bater um papo assim com o torcedor, né, do Botafogo. Você que está aqui me assistindo, sei que tem muita gente aqui que me assiste fora do Rio de Janeiro, tem gente até de fora do país, né, assistindo a gente aqui, mas eu tenho certeza também que tem muita gente do Rio de Janeiro me assistindo aqui. A torcida do Botafogo é uma torcida nacional, uma torcida internacional, mas no Rio tem muita gente também, tem milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro que torcem para o Botafogo. Aí eu vou conversar com você, né? E se eu conseguir, cara, convencer uma pessoa, eu já estou feliz. Mas eu preciso conversar com os torcedores de forma geral sobre isso. Amanhã é um jogo decisivo de Libertadores contra o Estudiantes. Quarta-feira, jogo 9h30 da noite, um horário que a gente está acostumado. Não é um horário, por exemplo, igual 7 horas, que você pode falar assim, 7 horas eu ainda estou chegando do trabalho, ou então estou saindo do trabalho. 9h30. 9h30 dá para você que saiu do trabalho ir para o estádio Newton Santos. É um horário que assim sempre teve. É um dos melhores horários assim para você ir num jogo de futebol, tirando, claro, domingo 4 horas da tarde, sábado 4 horas da tarde, mas o jogo é meio de semana, Libertadores é sempre meio de semana. O Botafogo já cansou de lotar o estádio Newton Santos em jogos quarta, 9h30. Tanto em Libertadores quanto em Copa Sul-Americana, enfim, já tivemos ótimos públicos com esse horário. Então o horário não é desculpa, tá? Outra coisa que eu acho que eu precisava falar aqui, eu também estou, assim, com o Renato Paiva, já critiquei muito, vocês estão me acompanhando aqui, sabem as minhas críticas para cima do Renato Paiva, ele ainda não me convenceu, isso é um fato, ele não me convenceu, mas é um jogo decisivo de Libertadores. Então nós temos que ir para o estádio Newton Santos. Temos que ir para o estádio. Tem 17 mil ingressos vendidos. Oficialmente o Botafogo divulgou isso. Acredito que da divulgação até agora já deve estar beirando os 20 mil ingressos vendidos. Isso é metade do estádio Newton Santos. Isso é metade da capacidade. Não tá legal, cara. Vamos para o estádio. Vamos para o jogo decisivo de Libertadores. Nós somos o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Medeiros, mas o Renato Paiva não está me convencendo, esse time não está me convencendo. Amanhã é um jogo diferente. Amanhã é um jogo que não importa se a gente vai jogar bem, a gente tem que ganhar na marra para continuar vivo na competição. A gente precisa vencer o Estudiantes amanhã e com a força da nossa torcida eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais fáceis. Falei até errado.
Então, assim, se eu conseguir convencer, repito, se eu conseguir convencer uma pessoa aqui, eu já estou feliz. Se você está na dúvida, vá ao estádio Newton Santos amanhã. Não era nem para eu estar falando isso aqui. Já era para os ingressos estarem praticamente esgotados antes de eu vir falar isso aqui, ou então qualquer outro jornalista ou que tem canal do Botafogo vir aqui falar isso. Não era nem para a gente estar falando isso aqui. Era para naturalmente os ingressos já estarem esgotados. Agora, você, se está na dúvida ainda, vamos para o estádio Newton Santos. É jogo de Libertadores, pô. Botafogo e Estudiantes, a gente precisa vencer. Precisa do apoio da torcida. A gente tem uma faixa lá dizendo o seguinte, ó. É tradição, não é moda. A torcida do Botafogo não pode entrar nesse modismo. A torcida do Botafogo nunca foi modinha a esse ponto. Só vai querer ir na boa? Nunca fomos assim. Nunca fomos. Então, assim, dificilmente eu dou uma criticada na torcida, mas agora, ó, quem sou eu? Mas é a minha opinião, eu preciso falar. Eu tenho um canal aqui para falar de Botafogo, preciso dar a minha opinião também. Puxãozinho de orelha. Já era para esses ingressos estarem esgotados aí. Pelo amor de Deus. Vamos para o estádio Newton Santos amanhã. Botafogo e Estudiantes, jogo decisivo de Libertadores. Metade do estádio tá fraco, né? Vamos para cima. Até o próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Valeu!